presidente, colegas vereadoras, vereadores, pessoal que nos acompanha pela TV Câmara, pelas redes sociais. Eu tenho 3, 4 assuntos aqui para trazer rapidamente. Um é sobre a saúde, né? O presidente já comentou sobre a saúde, agora o vereador Fantinel, um assunto que bate muito em nossa porta. Mas antes disso eu quero fazer deixar um registro. Eu até me surpreendi, me pegaram de surpresa com uma movimentação política, e eu queria pelo menos ter sido convidado para a posse do meu colega de bancada, o vereador D'Ambrosio, eu como líder da bancada do PSB. Eu acho que houve algum movimento particular, ou não sei, não dá para dizer que é partidário, porque eu sou membro da direção do partido e não fui acionado, e hoje eu deparo, cheguei atrasado, não fui nem convidado para a posse do meu colega vereador. Então, vamos acompanhar daqui para frente o que vai acontecer. Mas peço... inclusive, eu vi que alguns colegas vereadores elogiaram o trabalho do Eloy Frisso. Acho que a Câmara perde bastante com a experiência que ele tem, mas logo eu vou conversar com o prefeito. Se o prefeito tiver um espaço que eu possa contribuir lá, eu terei o prazer de trazer o Eloy Frisso de volta para a Câmara. Mas peço que mostre, então, falando em saúde, o presidente cobrou algumas ações aqui antes, o vereador Fantinel comentou isso, e eu aqui quero falar da minha região, da região dos Viu-Risso, onde no sábado passado a gente teve a assinatura do ato de assinatura do início da obra da construção da UBS Vila Romana. Para quem acompanhou, quem é de outras legislaturas, no governo Guerra, quando deu aquele tilique no ex-prefeito que foi cassado, uma das comunidades que foi atingida foi a nossa. Centro comunitário onde vários amigos meus, vários vizinhos usavam o centro comunitário do Vila Romana Santa Helena, foi destruído. Na época sumiu até os espetos. E agora no sábado, então, depois de 8 anos, a assinatura do ato, do lado do coleginho, o Colégio Leonor Rosa, Ensino Fundamental, no qual eu estudei, então... Bacana o investimento, para dizer que o governo, além de tudo que vem trabalhando na área da saúde com as dificuldades, agora teve então essa assinatura de início da obra da UBS lá do Vila Romana dos Viu-Risso. Passado as fotos aí, prefeito lá, eu fiz questão de bater foto com o Eduardo e a Geis, que são colegas meus lá do bairro, amigos que estudaram junto do lado do coleginho ali, foi um ato bacana. Quem me pediu a parte, acho que, antes de eu passar para o outro, pode ir. Vereador Petrini, parabéns pelo trabalho excelente, sempre participativo nesses eventos aí que o prefeito sempre está entregando obras ou assinatura de inícios. Eu também sou muito participativo e a área da saúde, a área da educação, enfim... Políticas públicas sempre é muito importante. Eu tenho orgulho de ser seu colega e sempre ver a sua ação junto dos bairros, das comunidades, e quem ganha é a população, né? Independente da região, se é da nossa cidade, que ela é muito extensa, aí, próximo de 600 mil habitantes, continue sempre com essa vitalidade, essa determinação, porque é só assim que a gente consegue fazer uma sociedade mais justa e democrática. Parabéns. Obrigado, vereador Valim, pela contribuição, sempre parceiro, né? Sempre atuando, sempre defendendo o governo, sempre nas comunidades. Admiro muito o teu trabalho, vereador Valim. Passado, então, ali o Chico, conhecido morador lá, há bastante tempo acompanhou as imagens, acompanhou o ato lá, um ato muito bacana. Passada a questão da UBS, da saúde, eu quero trazer à tona um assunto que ontem mesmo estavam me marcando nas redes, eu acho que alguns vereadores já trouxeram o assunto, que é da RGE. Não sei se tem a matéria para passar ali. Eu acho que tem vários vereadores, eu acho que o Caleb trouxe aqui, né? Então, novamente, trazer, porque o pessoal nos cobra, de repente não chega a informação para todo mundo. Eu estava em contato com o PROCON agora, com os AUSA.
o presidente para saber como está procedendo, né, a questão, porque muita gente apavorada com as parte quando possível. com a conta da luz. Então as pessoas, uns procuram, mandam abrir protocolo na RGE, a RGE não responde, ligam no Procon. Então é um assunto que acaba incomodando e as pessoas estão apavoradas, porque com toda a dificuldade que a gente tem, com toda a careza que está a questão inflação, alimentos, e aí tu tem uma surpresa no início do mês ou no dia que chega a conta da energia ali, rouba uma boa parte do salário das pessoas e acaba transformando isso em dificuldade no dia a dia para aquela família. Então, sua parte, vereador Caleb. Vereador Petrini, meus cumprimentos ao senhor por trazer o assunto novamente à tona. De fato, na última semana, aproveitei uma fala de líder, uma declaração de líder para tratar disso e apresentei, inclusive, alguns números, né, que as pessoas apresentaram a diferença, né, entre a conta de luz que recebiam no mês passado e quanto veio nesse mês. E ontem, de fato, vi que o Leuvé havia feito essa matéria. Mais um morador me mandou mensagem ontem à noite, consegui ver agora pela manhã a mensagem dele, também me mostrando que houve uma diferença, no mínimo, significativa, né, para dizer o mínimo. E à época propus, e daqui a pouco o senhor também pode somar força a esse pleito, conversando com o vereador Aldonei, para que nós façamos uma audiência pública e chamemos a CPFL, né, RGE, Ministério Público, Defensoria Pública, algum agente da ANEEL também, que é a agência, né, de energia elétrica do nosso país, o governo, a agência regulatória, o governo do município, se for necessário, junto à Comissão de Legislação Participativa e Comunitária. Acredito ser a comissão mais adequada para tratar desse assunto, né, tendo em vista que as comissões aí estão separadas por temas. Mas, de fato, é uma preocupação que assola todos nós e eu fico pensando em quem ainda tem menos condições, né? Então, a gente tem que, de fato, encontrar onde está a raiz do problema, porque não é possível que um aumento de 15% venha a ter um impacto na vida de algumas pessoas. É 300% a diferença de 400%. E aí, o que se diz é que no mês de agosto, agora a cobrança vai ser o patamar de bandeira vermelha 2. Mês passado foi 1. Então, imagine, Vossa Excelência, quanto que as pessoas vão ter que pagar, né? Era isso. Perfeito, obrigado pela contribuição, Caleb. É isso, é uma força-tarefa unindo a Câmara e procurar que a gente consiga dar uma resposta, né, para a comunidade. Sua parte, vereadora Daiane Mello. Vereador Wagner Petrini, trouxemos também esse assunto na outra sessão, temos muitas reclamações de pessoas e eu até propus, conversei com algumas pessoas, alguns vereadores, não deu para conversar com todos, mas fizemos um pedido de informação para a RGE. Vai vir para essa casa um pedido de informação, porque mesmo com a bandeira vermelha 1, o aumento seria 14%. E não é isso que a gente está vendo em reflexo às contas. Os aumentos são de 100%. Às vezes na conta, e às vezes 200%, 300%, como aconteceu em alguns casos. Então, fizemos esse pedido de informação, inclusive, até mesmo pela justificativa, até mesmo do Procon, que seria a respeito da questão do inverno. Mas eu não entendo dessa maneira. Por quê? Porque a gente teve meses com muito mais frio, né? No início do inverno, a gente teve um inverno muito mais rigoroso, que as pessoas já usaram, então, aquecedores, ar-condicionado, enfim, e da mesma maneira não veio o aumento que veio agora. Então a gente precisa sim saber isso e, claro, se tiver uma audiência pública, melhor ainda, para a gente também colocar isso em discussão, porque isso realmente mexe com as pessoas, mexe no bolso das pessoas dentro de casa. Muito obrigado pela parte. Isso aí, perfeito. Uma audiência pública, trazer os responsáveis pela RGE, o pessoal que fica mais fácil aqui de se conectar, que não é fácil comunicar com o pessoal também. Encerrado o assunto da RGE, está quase acabando o meu tempo, não vou pedir declaração de líder, eu quero passar aqui 2 vídeos de 20 segundos rápidos, que segue o convite, então, o tempo no domingo não ajudou, mas o final de semana nós teremos a volta, então, segundo final de semana do Festival de Balonismo, pode soltar o vídeo. Sábado, show do Balão Palhaço, voo cativo de balões e a despedida das manobras de motos. E logo em seguida, manobras de carros e caminhão. Night Glow. E logo após, show nacional com Bruno Bonsini. Quando eu me perco em suas memórias pra mim. E Cogumelo Plutão. Garanta seu ingresso no site ingressonacional.com.br. Esse é o de sábado. Tem o de sexta também? Aí
Venha para o Festival de Balonismo, na sexta-feira, Night Glow. Venha para o Festival de Balonismo, na sexta-feira, Night Glow. E show com Balão do Palhaço, em Rio Grande do Sul. Tire esse batom se quiser me beijar. Ali, ó. Não, o negócio é mexer o esqueleto. E no domingo, para quem gosta, minha colega vereadora aqui que defende a causa animal, né? O pessoal está esperando, é o Teatro de Cães no domingo, shows infantis também. Então, é uma programação para o pessoal de casa, lembrando que foi distribuído para esse final de semana 22 mil ingressos para todos os alunos da rede fundamental de 6 a 11 anos. Então, fica o convite a todos os vereadores e o pessoal que está nos acompanhando de casa para sexta, sábado e domingo, balonismo nos pavilhões da Festa da Uva. Muito obrigado, presidente.